Primeiro ano, bem-vindos de volta ao segundo semestre. Nós vamos começar falando sobre sucessão ecológica, dando continuidade ao bimestre anterior, que nós estávamos falando aí sobre, já iniciamos falando sobre algumas questões da natureza, e agora nós vamos dar continuidade no segundo bimestre, falando sobre sucessão ecológica, desequilíbrio ambiental. E aí nós encerramos essa parte que está relacionado com a natureza e passamos aí para a ciência humana, que é citologia 1 e 2, e aí durante o bimestre nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Falando um pouquinho sobre a sucessão ecológica, o que acontece? O que é a sucessão ecológica? É uma mudança gradual na estrutura e composição da comunidade de um ecossistema. É um processo em que comunidades simples transformam-se em comunidades complexas. É um processo de substituição de uma população por outras numa mesma área até atingir uma comunidade em equilíbrio com o meio e que o bioma funcione perfeitamente, não só com o reino vegetal, mas também com o reino animal. Na sucessão ecológica, nós temos aqui dois tipos, que é a sucessão primária e a sucessão secundária. Como é que funciona a sucessão primária? Ela inicia-se em uma área na qual antes não existia seres vivos de nenhuma espécie. Era uma área que nós chamamos de área nua. E é nessa área nua, ou enfim, nesse local onde não existia nenhum ser vivo antes, elas podem ser rochas nuas, dunas, nós sabemos o que são dunas, né? Aqueles montes de areia, ilhas vulcânicas, também pode ser, e lagos recém-formados. Já numa sucessão secundária. Voltando, como é que pode acontecer aqui esses lagos recém-formados? Às vezes, num período em que ocorre erosão do solo e aí tem precipitação de chuvas, forma-se um lago naquela região. Essa é a sucessão primária. Já na sucessão secundária, ela inicia-se em uma área que anteriormente haviam seres vivos. Quais são as situações? Nas zonas ardidas, ou seja, as zonas que passaram aí por um processo de fogo, nos campos abandonados, e aí nós podemos citar, por exemplo, onde cria-se gado, criou uma grande, tinha uma grande quantidade lá de bovinos naquela região, e aí foi abandonado porque não era mais produtivo, ou em zonas alagadas. Essas zonas que eram alagadas, que tinha água ali naquele local, havia um ambiente ali naquele local, essa zona passou por um processo de ressecamento e aí ela volta a ser habitada novamente nessa sucessão. Bem até aqui, pessoinhas? Então, beleza. Na sucessão ecológica primária, que é o que nós vamos falar um pouquinho, na sucessão numa rocha nua, ou seja, uma rocha que não tem absolutamente nada nela. Aqui nesse quadrinho que eu estou apresentando para vocês, são 5 fases. Olha só, nós temos a B, a C, a D e a E. E aí vamos falar um pouquinho. Como é que funciona? A chuva e o vento, eles desintegram essa rocha, e aí as espécies pioneiras, como os líquens, instalam-se e modificam a rocha, iniciando a formação do solo. Então, os líquens começam a habitar naquela região, principalmente por conta do vento, e aí começa a formação do solo. Olha só, aqui embaixo nós temos uma fotografia mostrando exatamente como inicia-se aí a sucessão ecológica numa rocha nua. Isso daqui é uma foto real, tá bom? E aí uma comunidade pioneira, que essa comunidade pioneira são os líquens. Outras plantas começam a se instalar. Nós não falamos sobre isso ainda, primeiro ano, mas os líquens, eles fazem parte lá dos vegetais de pequeno porte, das briófitas.
Então, são plantas que elas têm fácil adaptação ao local e que não precisam aí de muito substrato para que elas possam se desenvolver. É por isso que elas é que iniciam uma sucessão ecológica primária. Outras plantas começam a se instalar também naquela região, aumentando assim, olha só, a espessura do solo. Nota que aqui não tem, o solo está com zero espessura. Aqui já começa aí um pouquinho de, nós temos aqui alguns vestígios, só que aqui já tem um aumento do solo, da espessura do solo, fazendo com que essa sucessão possa dar continuidade, tá? Aqui uma fotografia real também, olha lá. Aí, as gramíneas, que também são vegetais de pequeno porte, e os arbustos, que aí já passam para os vegetais de médio porte, eles conseguem se instalar e olha só a espessura do solo nesta região, tá bom? Aqui também uma fotografia verdadeira do local. E aí, por último, nós chamamos de comunidade clímax. Por que comunidade clímax? Porque chegou no último nível. Então, aqui, ó, nós já temos a espessura do solo completa, aqui nós já temos os vegetais de grande porte, e aqui já existe um equilíbrio, não só entre o reino animal, tá bom? Na sucessão ecológica primária, que acontece numa rocha nua, nós temos a comunidade pioneira. Então, essa fotografia, esse esqueminha na realidade que nós temos aqui, ó, o B, o C e o D, e aqui é o E. Então, aqui nós temos o início, a fase de transição entre a comunidade pioneira e a fase de estabilidade que vem aí, que é a chamada comunidade clímax. Tem literalmente uma sucessão, né? Para que uma comunidade chegue a uma comunidade clímax, leva aí mais ou menos entre 110 e 130 anos. Por isso que é importante nós mantermos aí o nosso bioma, o bioma em que nós vivemos da forma mais estável possível, né? E aí nós temos um aumento da biodiversidade, um aumento de vida nessa localidade e um aumento das complexidades das teias alimentares. Por quê? As cadeias já haviam sido instaladas e aí agora nós temos aí um aumento da complexidade das teias alimentares. Tudo bem, gente? Então, até aqui nós entendemos um pouquinho sobre sucessão ecológica primária. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu quero que vocês comentem aí as dúvidas de vocês, falem um pouquinho mais aí sobre o nosso vídeo, sobre essa videoaula. Comentem lá no Eclés o que vocês acharam. Não coloca só que vocês estão colocando, que vocês estão escrevendo ali para fechamento da aula, porque eu preciso saber qual que é as dúvidas de vocês, os comentários de vocês. E aí, belezinha, povo? Até a próxima aula, então.